as imagens de aves e a imagem de mamíferos. Olha quanto bichinho bonitinho. Só para relembrar, as aves apresentam um avanço significante sobre todos os animais anteriores, apresentando um revestimento isolante do corpo, separação completa da circulação venosa e arterial no coração, com temperatura do corpo regulada, alta taxa de metabolismo, capacidade de voar, audição e visão altamente desenvolvidos, cuidado especial com os filhotes. Em todos esses aspectos, elas estão acima dos répteis e são apenas compatíveis com os mamíferos, dos quais diferem notadamente do tipo de revestimento do corpo, da capacidade de voar e da maneira de se reproduzirem. As características gerais das aves elas são bípedes pela transformação dos membros anteriores em asa, o que lhe permite a faculdade de voar. Corpo coberto com penas, ela contribui para a manutenção da temperatura. Pele seca sem glândulas, só existe glândula uropigiana na região caudal de certas aves, que produzem uma secreção oleosa. Maxilares transformado em bico e desprovido de dente. Alguns vestígios de característica de répteis, com ampla rotação da cabeça sobre o pescoço e escama nas patas e nos pés. Adaptação que facilita o voo, tornando o animal mais leve, como sacos aéreos dos pulmões, ossos pneumáticos, defecção frequente, ausência de bexiga urinária. Excreta através da cloaca uma substância pastosa, que é a junção da urina e as fezes. O material que constitui a urina é ácido úrico e uratos. Aparelho digestivo, completo com órgãos anexos. Esses órgãos anexos são fígado, pâncreas e vesícula biliar. O estômago das aves granívoras possui uma dilatação. O papo destinado ao armazenamento e amolecimento dos grãos. O estômago é composto e possui um proventrículo, estômago químico, e a moela, que é o estômago mecânico. O intestino termina na cloaca. Pulmões parenquimatosos, apresentando uma estrutura de bolsa achatada e não propriamente alvéolos. Os pulmões são aderidos à costela e se expandem com os movimentos dela. Na bifurcação da traqueia, encontramos um órgão exclusivo das aves, denominado siringe. É isso que faz com que as aves cantem. A circulação é dupla e completa. Coração com 4 cavidades distintas. Sangue com hemácias biconvexas e nucleadas. Na maioria das aves, o externo forma uma quilha onde se insere os músculos grande e pequeno peitoral, cujas contrações permitem bater das asas e o voo. Olhos bem desenvolvidos. As aves possuem percepção das cores. Além das pálpebras, a membrana nictitante, que ocorre cobrindo o olho no sentido horizontal. O olfato e a audição são apurados, não ocorrendo o mesmo com o paladar. Sexo separado, fecundação interna, ovíparos, desenvolvimento direto, possui ovos teloléticos completos. Anexos embrionários são ânio, córeo e alantoide. Observação. Os 2 maxilares podem ser iguais, sendo então o bico denominado paragnato e prognato. Quando o maxilar superior for maior do que o inferior, o bico é chamado de epignato. Ao contrário, quando o maxilar inferior é maior do que o superior, o bico é denominado hipognato. Aqui, os vários diferentes tipos de bico. Pontudo, curtinho, que parece um alicate, que parece uma alavanca, que parece uma pinça e vários outros aí. As penas. As penas são originadas da pele e têm aspectos de função específicas. Conforme a área do corpo da ave em que se situam, há 4 tipos de pena. Veja a seguir. As principais ordem das aves. Ordem apterogiforme, reiforme, estroxinoforme, anciroformes, apodiformes, columbiformes. E aqui os seus respectivos representantes. O cuí, as emas, os avestruz, o pato, o beija-flor e a pomba rolinha. Aqui mais. Ciconiformes, que é a garça, estefinoforme, o pinguim,
Estringiforme, a coruja, falconiformes, falcão, gavião, galiformes, que é a galinha, pelicoformes, do pelicano, peciformes, pica-pau e tucano, psitaquiformes, João de Barros, canário, pardal, passeriforme, inabu, codorna. Aqui, ó, quem saberia dizer? Um falcão. E agora nós vamos de mamíferos. Aqui eu coloquei as minhas considerações. Então vamos lá. Os mamíferos constituem o grupo mais desenvolvido do reino animal. Todos são mais ou menos cobertos com pelo e são de sangue quente, homeotérmico. O termo distinto, mamíferos, refere-se às glândulas mamárias das fêmeas, que fornecem leite para alimentar os filhotes. O cuidado à prole é o mais desenvolvido nessa classe e alcança o seu clímax na espécie humana. Vivem nos mais diferentes tipos de habitat, desde as regiões polares dos trópicos e desde o mar até a floresta densa e os desertos mais secos. A pele dos mamíferos caracteriza pela presença de pelos, glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas. Só para lembrar, mamária produz o leite, sebáceas o sebo e sudoríparas o suor. Ainda como anexos podem ocorrer garras, unhas, espinhos, placas córneas, chifres e cascos. A respiração é exclusivamente pulmonar. É o único grupo que apresenta o músculo diafragma separando as cavidades torácica e abdominal. No aparelho digestivo, os dentes são importantes para a caracterização das espécies. Os mamíferos são heterodontes, pois apresentam diferentes tipos de dentes, incisivos, caninos, premolares, molares. O estômago pode ser simples ou complexo, com 4 câmeras como os ruminantes. Há fígado e pâncreas. Só há cloaca nos monotrematos. A circulação é fechada, dupla e completa. O coração perfeitamente dividido em 4 cavidades. As hemácias são discoides e anucleadas, sem núcleo. Há olhos e muitas espécies têm visão de cores. Há ouvido interno, médio e externo. Nesse último já existe a orelha, um pavilhão auricular. São animais dos sexos separado, fecundação interna, vivíparos. Apenas os monotrematos são ovíparos. Aqui, ó. Possuem ovos oligocito, exceto os monotremos. A maioria já apresenta placenta. Subclasse Prototeria. É um mamífero primitivo, não possui útero, com cloaca, ovíparo e aplacentados. São comuns na Austrália. Metaeira. Útero duplo, placenta difusa, as crias nascem prematuro e são abrigados no marsúpio. Eutéria, do grego eu, bem verdadeiro. São os mamíferos, são placentários. Todos os placentários estão nesse grupo. Principais ordens: edentada ou desdentada, tamanduá, normatra, pangolins, insetívoras, que comem inseto, a topeira e o tamanduá, quirópteros, morcegos, são os únicos que voam, cetáceos, as baleias, que estão lá no mar, que nadam também, são os maiores mamíferos aquáticos. Sirene é o peixe-boi, proboscite o elefante, que tem tromba, rodente é capivara, roedor, logomorfo coelho, roedor também. Aqui, olha, a presa, nunca subestime sua presa, tá bom? Bom, carnívoros, subordem Fisipédia, são terrestres e possuem dedos separados, cão, gato, leão, tigre. Subordem Pipimédia, são aquáticos e possuem dedos juntos, as focas, as morsas, o leão marinho. Aqui, olha, uma foca, tá? Que vai ficar aí para brincar com você. Principais ordens: Periodactilo, possui casco e número ímpar de dedos. Exemplo, anta, rinoceronte. Artiodactilo, possui casco e número par de dedos. Exemplo, porco, boi, búfalo e veado. As ordens são primatas, subordem Anthomonídea, que é o chimpanzé, superfamília Homonídea, que é o homem. Bom, eu vou deixando vocês com exercícios, tá? Dê uma olhadinha, respondam e qualquer coisa a gente se vê lá no Classroom. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijinhos!